Gravando. Que isso? Claquete. Claquete. Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Moz Ensina e hoje nós vamos ensinar vocês a uma das, como que eu posso dizer? Dos terrores de quem trabalha com costura, que é o famoso corte no viés. As saias, aquelas saias lindas, maravilhosas, os vestidos, que tem aquele caimento que parece que tá jogado no corpo e ao mesmo tempo não tá. Isso se chama corte no viés. E hoje estou aqui com o Eve Saldanha. E ele vai nos ensinar como é esse famoso corte. E a gente, né, com a nossa nova integrante do grupo, a Ellie, a gente vai vestir a Ellie com um moldezinho aqui, já no tamanhozinho dela, para vocês verem até o final o processo, desde o início até o fim, né, Eve? Vamos fazer a base inicial, traçando um retângulo. E aqui vamos demarcar o meio. Vamos saber a medida. Então, da cintura para o quadril são 18, 19 ou 20, depende da altura de cada pessoa. E você também faz esse mesmo processo. Então, você pega a régua e marca. E a altura que vamos ter também, se é 1,10, 1,90, depende do comprimento que você deseja. Então a gente traça esse comprimento. Então estamos com quadril e barra, cintura. O que é que a gente precisa? Precisa traçar as medidas. Então vamos dividir tudo por 4, porque essa é a metade da peça. Como aqui é o meio, aqui será a lateral, certo? Então digamos que o quadril tem 88. Então já vamos colocar 22 para cada. Então, basicamente aqui não é a medida certa, mas é a medida para meia escala. Então, jogando essa medida, a cintura, se é 60, então será 15 para cada lado. Então, já vamos fazer a cintura. E aí, começamos o processo de curva. Pegamos a régua e vamos traçando as medidas. Essa peça ela tá sem pence porque a gente vai colocar no viés. E aí eu vou traçar o sentido do viés. Como aqui é até a barra, traçamos o meio da peça. Temos que afunilar, fazer um lápis para poder fazer o efeito sereia. Então vamos traçando uma curva e depois vamos abrir toda a saia ao ponto máximo que desejar. Ela pode ter tanto uma circunferência média ou até total, que aí você ganha um grande volume na peça. Então depende da proposta da saia. A saia ela só tem um leve efeito de evasê. Então essa parte aqui não vamos fazer ela hoje, que seria para um outro momento. Então vamos usar essa base. Então é só um leve efeito. Então eu vou cortar. Muito cuidado com a curva para não deixar pontas.
parte muito importante, essa peça precisa haver um caimento. Então a cintura ainda está reta, precisamos descer 1 centímetro, 1,5, às vezes 3, depende de qual seria a proposta, e traçar uma curva dando um caimento para a peça. Então esse é um rebaixamento do ponto central que a gente fez. E aqui já temos a nossa saia base para poder começar a construir a peça, certo? Pronto. Então, como aqui está a metade, né? E aí já está alinhado todos os passos, já a medida de quadril. Irei abrir um pouco mais, eu acho que necessita um pouco mais de volume para poder transferir para o papel original. Então, depois de copiado, a gente já tem toda a margem, ele é aberto, e temos já o sentido do fio. Como aqui já se encontra o meio da peça, temos que encontrar o sentido do viés. As réguas, ela proporciona uma facilidade maior de encontro. Então percebe-se que aqui ela tem o sentido do viés. Então isso ajuda a encontrar com muito mais facilidade, mais precisão, o sentido do viés. Como que podemos usar essa régua? A gente vai girar e vamos encontrar o sentido correto do viés. Então tá aqui, será esse que já estava marcado. Então esse é o sentido correto, que acontece por diversas vezes. Se você entortar um pouco, se isso sair de linha, você já percebe a mudança de fio. Então esse fio está incorreto e certamente a roupa vai ficar com problema de costura, que não é problema da costureira, é um problema apenas de o tecido estar no sentido errado, e vai haver diversos erros, que é muito comum, mas esse é um ponto de observação muito grande na hora de fazer o sentido correto do fio e na hora de encaixar corretamente o sentido do fio. Esse é o sentido correto da orelha, você percebe onde estão os furos do tecido. Então esse é o sentido reto do fio, né? Esse é o contrário e esse será o viés, que aí encontramos exatamente a medida. Então, como olhamos a medida? Quanto tem aqui e aqui também está exatamente o mesmo tamanho. Então está no devido lugar e já pode ser cortado toda a saia. Prestar atenção, o tecido tem que haver entre uma camada e outra um papel. O que acontece normalmente? Quando os tecidos, a seda se encontra, ela desliza com mais facilidade. Então, quando você for cortar, ela começa a querer sair do lugar. Então, o papel vai gerar um atrito maior, permitindo que o tecido se comporte no mesmo local. Depois da gente já ter desenvolvido o molde, agora é o posicionamento do tecido. Então, você tem que estender bastante o tecido, ter muito cuidado para não haver... Primeiramente, sempre é bom prender o tecido para que ele não possa correr. Não foi? Ah, foi. O problema de trabalhar com seda é... Um dos, né?
Um dos problemas é por conta do seu fibramento. Ela corre bastante, né? Como é um tecido mais fino, então toda essa fibra que é mais aberta, ela vai correr. Não tem para onde correr na história. Então tem que ter muito cuidado na hora de estender o tecido. Sempre posicionar na mesma direção para que não haja interferência na hora de costurar. Que existe o processo de cortar, um tecido mal cortado, existe uma má costura e aí vai dando sequências de erros. E às vezes o erro está só no início. Então tem muito cuidado na hora do corte e o posicionamento do viés, que foi o caso que a gente já explicou no primeiro bloco. Então já está tudo marcado. Essas são as direções. Aqui é o meio e aqui é o fio. A saia pode ser cortada no fio reto? Pode. Só que existe outro caimento para esse tipo de tecido, que não é o caso agora. A gente vai cortar no viés, que o viés foi o que a gente falou. Elimina pence, elimina recorte e dá um bom caimento e fluidez no corpo. Então essa é a concepção. Você buscar centralizar esse fio, porque está enviesado. Então, como o fio está aqui, a auréola está aqui, você vai centralizar e vai buscar a medida exata. Então, é importante também o tecido aqui, ele tá dobrado, né? Para isso. sair a frente e as costas. Já está dobrado bem certinho, para que não haja nuances no tecido e que você não consiga ter um bom corte, para que não saia imperfeito. Então, como que você vai descobrir se está perfeito a marcação no tecido? Aqui é a auréola, então você vai medir quanto está, por exemplo, aqui está 32. Então, até aqui tem que ter 32. Já não tá, tem 1 centímetro de diferença. Isso quer dizer que ele não está posicionado corretamente. Isso pode acontecer problemas na costura. Acontece aonde? As laterais. Elas acabam dando ondas. Isso é um processo na costura que acaba atrapalhando quem está montando. Então você tem que dar uma girada e descobrir como está o ângulo até você cortar. E aí você coloca pesos para que não saia do lugar. Então tá 32. Quer que eu pegue peso para colocar? Isso. Agora 32. Então ele está tecnicamente posicionado no viés. E aprender. Depois desse processo, a gente já pode tirar, porque a nossa saia já está cortada e ela vai ter esse caimento. Ela vai ter uma fluidez maior. Que bonitinho. Então você percebe, quando ela não tem esse caimento, ela fica mais reta, ela não tem esse balançado que tem embaixo. Vamos colocar na L? É esse caimento que eu estou falando. Ela não necessita da pence, então ela pode ser eliminada. Já no fio normal, ela vai necessitar que haja uma pence para que haja o volume do bumbum.
quando é o corte no viés, geralmente essa parte é eliminada porque o viés ele dá uma abertura da trama, que ele dá uma leve elasticidade no tecido. Então você ganha um pouco de volume aqui sem necessidade de ter pence. No caso, a gente vai só fazer uma adaptação, porque a gente já cortou com margem de pence, mas normalmente você pode fazer já na mulagem esse efeito cortado no viés. Ai, câmera lenta. Uma câmera lenta. Ai, é a minha cara. Pois eu não presto. Bom, gente, aqui está a nossa sainha, nossa mini saia longa. E essa parte onde o Evan tá alfinetando é a parte onde vai ficar o zíper. Entenda que aqui, ó, a parte que a gente falou que não vai ter pence é exatamente por isso, ó. Você vê esse ápice do bumbum sem nenhuma costura, porque o viés ele permite essa possibilidade de haver uma eliminação de pence por conta que está no sentido enviesado e ele acaba cedendo. Então ele cai perfeitamente no corpo. Isso vai tanto para bumbum como para busto, que são as linhas de ápice do corpo. Muito legal, mostra de frente, que aqui tá alfinetado, aqui vai zíperzinho aqui, ó, um ladinho. E aí, Zíper. muito cuidado com o zíper, principalmente nessa parte enviesada, que tem bastante problema. É adequada, geralmente, também botar botão, porque o zíper acaba empurrando e como tá no viés, tem que ter um extremo cuidado para não distorcer e ficar com ângulo. No próximo episódio, nós vamos ensinar vocês a como colocar um zíper. É melhor tu falar de novo. Porque eu cortei você falando. Por quê? Não cortou não. Cortei, Cortou não. cortei. Então fala de novo. Tá bom. Gente, e assim, ó, no próximo episódio nós iremos ensinar vocês a como colocar um zíper. No caso, hoje a gente não vai colocar, mas no próximo fiquem ligadinhos no canal Law Education que a gente vai ensinar pra vocês. É isso.